Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Brasil assina tratado de proibição de armas nucleares. Câmara dos Deputados vota parte da reforma política e, por enquanto, mantém tudo como já está. Não se entende em relação ao fundo de financiamento das campanhas. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, e hoje a gente apresenta, inclusive nos corredores do poder, diretamente aqui do plenário da Câmara dos Deputados, porque a gente está na expectativa de que seja retomada a votação de pontos da reforma política, mas daqui a pouquinho a gente vai detalhar o que é que já foi votado ontem, o que é que ficou pendente para hoje, onde que está o impasse e por que por enquanto está tudo do jeito que já é mesmo, sem nenhuma alteração. Mas a gente abre o noticiário chamando diretamente Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque Jéssica tem os detalhes sobre este tratado que o Brasil assinou para a proibição de armas nucleares. O presidente Michel Temer foi o primeiro a assinar ali num grupo de mais de 40 representantes das nações que estão, inclusive, sendo representadas lá no evento da ONU. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, o presidente Michel Temer foi o primeiro líder mundial a assinar o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares na manhã de hoje, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Após o Brasil, mais 42 países assinaram o documento. A estimativa era que outros 8 líderes firmassem o tratado ao longo do dia. Ainda é necessário que todos façam a ratificação e o acordo só passa a valer depois que 50 países tiverem passado por todo o processo. Aqueles que assinarem o tratado serão obrigados a não participar ou permitir atividades relacionadas ao uso e também ao desenvolvimento de armas nucleares. O texto foi aprovado em julho durante conferência e a segunda etapa para a validação do acordo foi a assinatura de hoje. O presidente Michel Temer também se reuniu com os presidentes da Guiana, David Granger, e do Irã, Hassan Rouhani. E em um dos últimos compromissos nos Estados Unidos, Temer discursou para investidores. Quem tem os detalhes é a Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Boa noite, Jéssica. Pois é, Michel Temer falou a investidores durante evento promovido pelo jornal Financial Times e destacou o momento pelo qual o Brasil passa de transformações, um momento modernizador, com mais abertura ao mundo. O presidente brasileiro destacou que o governo tem promovido reformas em favor da produtividade da economia brasileira e que o país é destino seguro e tem instituições sólidas. As senhoras e os senhores sabem que encontram no Brasil um destino seguro para fazer negócios. Temos um povo criativo, um povo trabalhador, temos instituições sólidas e, naturalmente, parceiros confiáveis. O Brasil acumula, ao longo do tempo, características que o tornam especialmente atrativo para investidores de todas as partes do mundo. O presidente afirmou ainda que as perspectivas de investimentos são animadoras, especialmente com o pacote de concessões e privatizações que foi lançado pelo governo em agosto. Temer acrescentou que o Brasil é estável, distante dos focos de tensão geopolítica e com uma sociedade plural e marcada pela tolerância. Michel Temer citou ainda as reformas que o governo está propondo para garantir o retorno à estabilidade após o que ele classificou como a maior crise econômica da história do Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também disse que o Brasil saiu da pior recessão da história e que agora é o momento de investir no país. Meirelles também falou de reformas e de uma proposta de criação de uma taxa de juros do BNDES mais alinhada ao mercado. Bom, dos Estados Unidos, agora a gente vai ter informações sobre o México, mais especificamente sobre o terremoto lá no México. Quem tem as informações, Carolina Pimentel, da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Dani. Uma pena, né? Uma notícia muito triste
triste e 225 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nesse terremoto de 7,1 graus na escala Richter que atingiu ontem o México. O presidente do país, Enrique Peña Nieto, decretou 3 dias de luto em homenagem às vítimas. E as buscas por sobreviventes continuam nas áreas afetadas, principalmente no centro do país. Bem, 2 brasileiros ficaram feridos nesse terremoto. O Ministério das Relações Exteriores informou por meio de uma nota que o consulado brasileiro no país deu apoio a esses brasileiros que já foram atendidos e liberados do hospital. Ontem mesmo, o governo brasileiro divulgou uma nota lamentando a tragédia e prestando solidariedade ao povo mexicano. Esse tremor que ocorreu ontem no México, ele acontece exatamente 32 anos depois de um poderoso terremoto, que aconteceu em 19 de setembro de 1985, marcando aí 8,1 graus na escala Richter e que deixou milhares de mortos na capital mexicana. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente volta a falar aqui sobre a situação do governo brasileiro e do presidente da República, Michel Temer, mas é porque agora há pouco o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o envio da denúncia, a segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Eu envio aqui para a Câmara dos Deputados, mas quem tem informações sobre isso está lá no Supremo Tribunal Federal, é a repórter Gisele Garcia. Boa noite, Gisele. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Olha, Rosiane, a sessão aqui no Supremo ainda está acontecendo, mas a maioria dos ministros decidiu acompanhar o voto do ministro relator, ministro Edson Fachin, que disse que só é possível analisar os autos e responder questionamentos depois que a Câmara autorizar. Ele falou também sobre a validade das provas das delações dos executivos da JBS. Vamos acompanhar. Ainda que o colaborador, por descumprir alguma comissão do acordo, não faça jus a qualquer sanção premial por ocasião da sentença, suas declarações, desde que amparadas por outras provas idôneas, poderão ser consideradas meio de prova válido para fundamentar a condenação de coautores e partícipes da organização criminosa. Está aí um trecho do voto do ministro relator Edson Fachin, que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. O ministro Dias Toffoli abriu uma divergência e disse que o Supremo pode decidir antes da autorização da Câmara. Faltam ainda 4 ministros para votar. Vota nesse momento o ministro Gilmar Mendes. E se os ministros decidirem, por maioria, enviar esse processo para a Câmara dos Deputados, como prevê a Constituição, aí então fica a cargo dos deputados votarem e decidirem se essas investigações devem ter continuidade. A defesa do presidente Michel Temer encaminhou aqui ao Supremo um pedido de suspensão dessa denúncia contra o presidente feita pela Procuradoria-Geral da República, mas esse pedido foi negado pela maioria dos ministros. O advogado de defesa do presidente, Antônio Cláudio Marins, ao chegar aqui ao Supremo hoje, comentou sobre essa conduta do Ministério Público. Vamos acompanhar. Estava havendo um excesso. Agora, as razões do excesso eu não poderia dizer, porque eu não sei. Houve sim excesso, nós denunciamos esses excessos e eu espero que agora haja o cumprimento dos deveres do Ministério Público de uma forma mais comedida, de uma forma menos midiática e que efetivamente auxilie a Justiça a aplicar o direito. Tá, então, a fala do advogado de defesa do presidente. A gente continua por aqui acompanhando. Faltam 4 ministros para votar, mas a tendência, Rosiane, é de que realmente essa denúncia seja encaminhada para a Câmara dos Deputados. Obrigada, Gisele Garcia. Qualquer novidade por aí, chama a gente aciona imediatamente para você trazer a atualização sobre esta informação. E olha, esta sessão hoje no Supremo Tribunal Federal foi a primeira que a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participou já à frente do cargo. E ela foi recebida ali pela presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, dando as boas-vindas em nome de todos os ministros, e Raquel Dodge também agradeceu. Vamos acompanhar esse momento que foi a estreia, a gente pode falar assim, dessa chegada justamente de Raquel Dodge ao Supremo Tribunal Federal no cargo de Procuradora-Geral da República.
eu gostaria de dar as boas-vindas à nova Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, que sendo um dos melhores quadros do Ministério Público Federal, instituição que tanto tem honrado o Brasil, passa a integrar agora o corpo daqueles que, juntamente conosco, integra o órgão de jurisdição neste papel de Ministério Público. Seja muito bem-vinda e, em nome dos ministros, como disse, as nossas boas-vindas significam também a manifestação de honra e apoio a Vossa Excelência nesta chegada. Agradeço a calorosa acolhida desta Suprema Corte, expressa nas palavras de sua presidente, e apresento-lhes os cumprimentos de todo o Ministério Público brasileiro, que reconhece o elevado espírito público que preside a atuação deste tribunal como guardião da Constituição e garantidor de direitos humanos. Muito obrigada. E agora a gente volta aqui para os corredores do poder do Congresso Nacional. A gente falou ontem aqui que hoje a comissão, a CPI parlamentar de inquérito mista, né, a CPI mista que investiga ali a JBS, ela ia votar hoje o plano de trabalho. Votou esse plano de trabalho. Quem conta aí detalhes desta reunião hoje para a gente é Yolando Lourenço, já aqui ao meu lado. Boa noite, Yolando. Boa noite, Rosiane. Telespectadores também, né? A gente tem que falar com os nossos telespectadores. Mas, os nossos ouvintes da Rádio Nacional. Nossos ouvintes, desculpa, também. Eu não lembrei dos ouvintes. Mas hoje a CPI votou o plano de trabalho para os próximos 120 dias, quando a CPI deverá trabalhar. O roteiro de trabalho, melhor dizendo, apresentado pelo deputado Carlos Marum, que é relator da CPI. E nesse roteiro, o deputado Marum prioriza integrantes do Ministério Público, aqueles que trabalharam, às vezes já deixaram o Ministério Público, alguns casos aí que todos os telespectadores sabem, já deixaram o Ministério Público, mas que participaram diretamente das delações premiadas, principalmente da JBS. E amanhã de manhã, às 9 horas, está marcada uma nova reunião para votação de requerimentos. Marum quer, inclusive, trazer o ex-procurador Rodrigo Janot para depor. Há resistências dentro da CPI quanto à vinda de Janot, mas a intenção do relator é que ele venha à CPI para prestar esclarecimentos, principalmente em relação à delação da JBS. Até porque a gente sabe que é uma delação que está marcada por uma série de polêmicas dos últimos tempos, tanto pelo primeiro acordo que foi feito, que deu aquela mega premiação que a gente viu aí o Brasil indignado com aquela premiação no início, que eram os empresários passeando por Nova York sem poder sofrer nenhuma penalidade, né? E agora a rescisão em relação a isso, né? E eles presos, né? E agora eles presos depois que se descobriu, e Janot, inclusive, convocou uma entrevista e deu declarações sobre o fato de eles não terem entregado todo o material, tinham áudios ali, gravações que não tinham sido apresentadas. Em relação a esse plano de trabalho que foi apresentado e a resistência que o Yolando falou aqui do meu lado, uma das resistências mais fortes foi apresentada, por exemplo, pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede. Ele avisou, inclusive, que pretende ir ao Supremo Tribunal Federal para questionar esse plano de trabalho e essa atuação da CPI, porque ele diz que, no entendimento dele, essa CPI está direcionada para focar somente na desconstrução da credibilidade do Ministério Público. Então, polêmica à frente aí teremos nos próximos dias. E o bom, Zé, é que ele está falando que é uma CPI chapa branca, mas é uma CPI democrática. O parlamento não é chapa branca, verdade. Vai ter gente da oposição e da situação. E tem, exatamente, todo o quadro ali composto, e a gente tem que lembrar também que essas delações como um todo e denúncias que vêm aparecendo ao longo da investigação da Operação Lava Jato, né, Yolando, elas são denúncias que atingem diversas siglas, não é de uma sigla. Atinge o parlamento, o executivo e a maioria dos órgãos, aí pessoas até que não têm nem poder político, né? Exatamente. Agora a gente vai falar de uma outra decisão que foi tomada hoje no Senado Federal, numa das comissões, que aí foi um projeto que tinha a intenção de criminalizar o funk, mas aí esse projeto foi derrotado. Tinha um relatório ali apresentado pelo senador Romário, esse projeto foi derrotado, vai para a gaveta, e o Maurício de Almeida, da redação do Rio, já tinha falado com a gente aqui sobre essa tentativa de criminalizar o funk. Então agora, pelo menos essa tentativa enterrada, né, Maurício? Boa noite.
Oi, Rosiane, boa noite. Realmente, encerrada essa tentativa de criminalizar o funk, um projeto de um empresário paulista que recebeu mais de 20 mil assinaturas eletrônicas, mas agora, por uma decisão unânime da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o parecer do senador Romário foi acatado, o projeto derrubado. Romário disse que era um projeto inconstitucional e também preconceituoso. Agora, o projeto que pretendia criminalizar o funk vai ficar guardadinho aí numa das gavetas do Senado, Rosiane. Pois é, Maurício, e enquanto se tentava aí criminalizar o funk, o Rio com casos de violência muito mais sérios, toda essa situação que a gente está vendo na Rocinha, e hoje o governador e o secretário de Segurança Pública se manifestaram em relação à Rocinha, até algumas declarações que também geraram polêmica, né? É verdade, Rosiane. O governador Luiz Fernando Pezão estava quietinho, o confronto na Rocinha começou no domingo, até hoje ele não tinha falado nada. Hoje resolveu falar e disse que partiu dele a determinação para a Polícia Militar não evitar a invasão na favela da Rocinha, mesmo com o serviço de inteligência da Polícia Militar sabendo que ia acontecer essa invasão. Segundo Pezão, ele tomou essa atitude para evitar que pessoas inocentes acabassem morrendo numa possível troca de tiros entre policiais, militares e traficantes. Pezão também demonstrou preocupação, já que a Rocinha fica numa das rotas que vai em direção ao Rock in Rio. E o confronto aconteceu no domingo, quando o festival estava acontecendo. Pezão, então, fez o seguinte, ele decidiu não agir, deixar que os traficantes guerreassem sozinhos, achando, segundo ele, que assim a população fica mais segura, com traficantes trocando tiros no meio da cidade, aqui do Rio de Janeiro, numa área nobre da Zona Sul. Bem, foi a decisão do governador. E uma outra polêmica também foi uma proposta, assim, meio subjetiva, que o advogado do traficante Antônio Bonfim, o Ney, que teria determinado a invasão da Rocinha, fez. O traficante Ney está preso em Rondônia. E o advogado disse que poderia colaborar com a pacificação do Rio de Janeiro se seu cliente conseguisse uma transferência aqui para o Rio de Janeiro, deixando esse presídio federal em Rondônia. Mas o secretário de Segurança Pública do Rio diz que isso é inviável, que não faz nenhum tipo de acordo, nem negocia com o traficante. Rosiane. Ô Maurício, só mais uma coisa em relação à decisão da Justiça agora à tarde, em relação àquele caso das suspeitas de desvio de recursos públicos no setor de transportes, teve uma decisão em relação ao empresário Barata Filho. Sim, teve uma decisão aqui no Tribunal Regional Federal que, por 3-0, uma decisão unânime, os desembargadores do Tribunal Regional Federal decidiram negar o habeas corpus para Jacó Barata Filho. Só que acontece o seguinte, tem uma liminar do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal concedendo esta liberdade para Jacó Barata Filho. Ou seja, hoje teve uma decisão colegiada no Tribunal Regional Federal. Só que esse tribunal fica numa instância inferior à do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Não muda nada. Jacó Barata Filho continua em liberdade graças à liminar de Gilmar Mendes. Lembrando que essa liminar de Gilmar Mendes ainda precisa ser julgada na turma dele aí no Supremo Tribunal Federal. Aí sim, outros ministros podem derrubar a liminar. Por enquanto, Jacó Barata Filho, que foi preso tentando fugir do país, já no Aeroporto Internacional do Galeão, na sala de embarque, vai ficar em liberdade. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. E agora, já que a gente está falando de decisão judicial, eu vou chamar a Jéssica Gonçalves novamente, porque ela tem informação a respeito de uma decisão que foi de ontem à noite, já foi depois do horário do nosso jornal. O ex-presidente Lula virou réu pela 7ª vez, né, Jéssica? Ele que já é condenado em uma das ações, ele é condenado numa das ações referentes à Lava Jato, mas esta outra agora que ele virou réu, sendo réu pela 7ª vez, é em relação àquele caso da Operação Zelotes, não é isso? É isso mesmo. A Justiça Federal em Brasília, Rosiane, aceitou uma nova denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula, seu ex-ministro Gilberto de Carvalho e outras 5 pessoas. Todos estariam envolvidos em um esquema usado para favorecer montadoras de veículos com a edição de medidas provisórias. Eles são acusados de corrupção passiva. Com a decisão dessa terça-feira, Lula se tornou réu pela 7ª vez, como você disse. Esta última investigação teve origem com a Operação Zelotes. De acordo com a denúncia, as empresas Mitsubishi e Caoa teriam prometido 6 milhões de reais para Lula e Carvalho em troca de benefícios para o setor em 2009. O dinheiro teria sido usado em campanhas eleitorais do PT. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que Lula não praticou qualquer ato ilícito e disse que a denúncia faz parte de uma guerra jurídica com o objetivo de fazer perseguição política contra o ex-presidente. O juiz também deu prazo de 10 dias após a notificação para que os acusados apresentem suas considerações. Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. No próximo bloco, os detalhes sobre a votação da reforma política. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já começa este bloco indo diretamente à redação da TV Brasil conversar com Daniele Popov, que tem informações sobre a regulamentação do cartão reforma e quem vai ser beneficiado. Daniele. Rosiane, com a assinatura hoje da portaria que regulamenta o cartão reforma, será possível dar início ao processo de seleção dos municípios que foram atingidos por enchentes, que serão as primeiras famílias contempladas na lista de prioridade. Após essa etapa, os demais municípios poderão enviar as propostas. O cartão atinge parte da população que precisava de um incentivo, mas não conseguia se enquadrar em outras políticas habitacionais. Famílias com renda mensal de até R$ 2.811 poderão comprar materiais de construção para obras em residências. A execução da mão de obra é de responsabilidade dos beneficiários. Foram priorizados municípios com maior carência de melhoria habitacional. O beneficiário contemplado receberá esse cartão via correios e, para começar a usar, precisa ir a uma loja do ramo credenciada no portal do programa. O cartão terá uma validade aí de 12 meses e o valor concedido para a utilização do benefício será parcelado e poderá ser utilizado no prazo de até 60 dias. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. E Carolina Pimentel tem informações da Agência Brasil a respeito de um trabalho do governo em relação a um grupo de trabalho em relação ao FIES, né, Carol? Rosiane, o Ministério da Educação publicou hoje um decreto que institui o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil. Esse comitê vai formular a política de oferta do financiamento estudantil e também estabelecer as diretrizes e planejamento do FIES. O comitê vai elaborar os critérios de elegibilidade de cada modalidade do FIES, os parâmetros para o financiamento, os requisitos de adesão e participação das instituições de ensino e também os limites de crédito que vão poder ser oferecidos. O comitê vai ser formado por representantes dos Ministérios da Educação, da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil. Especialistas de outros órgãos de instituições públicas e privadas vão poder participar das reuniões do comitê, mas não terão direito a voto. De acordo com o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Felipe Sartori Sigolo, o objetivo desse comitê é fortalecer a administração do FIES. E as primeiras reuniões do comitê já vão ser no próximo mês, em outubro, Rosiane. Obrigada. Outros detalhes a gente lembra no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora sim, eu volto aqui para o que está ocorrendo neste momento aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Vou me afastar aqui um pouquinho para o Chandelle mostrar, já houve uma movimentação mais intensa no plenário da Câmara dos Deputados e agora sim está sendo retomada a discussão da proposta de emenda constitucional que trata da reforma política. Há um pedido, inclusive, neste exato momento, para que a PEC seja retirada de pauta. A gente sabe que é uma matéria que causa muita polêmica e a gente vai conversar aqui com o Yolando, porque, Yolando, nos últimos dias a gente vinha dizendo aqui que era muito difícil conseguir votar, principalmente para valer para as próximas eleições. Bem, votar, eles até começaram e votaram ontem, aliás, até hoje, né? Porque hoje, eu, pelo menos, fiquei acompanhando nessa madrugada. Eu fiquei acompanhando a sessão até 00:20, quando eles tinham feito aquela votação. Só que assim, votaram, mas por enquanto continua tudo como está. Votaram e não mudaram nada. O que é que foi votado? Vamos explicar aqui o que é que acontece agora. Nessa noite passada, eles tentaram votar a PEC 77, que muda o sistema, que deixaria o sistema proporcional para criar o distritão, que é uma forma de eleição majoritária, mesmo para deputados e vereadores. Só que foi rejeitado. Foram 205 votos pela aprovação do distritão e 235 contrários. Ou seja, eles querem que continue tudo do jeito que está e nada mudou no atual sistema. Mas nesse momento, como você disse, eles estão votando um requerimento de outra PEC, só que para retirar de pauta. Aí só para a gente lembrar, né, Yolando, essa PEC que tratava do distritão e que foi rejeitado esse ponto especificamente, ela também tratava de um fundo partidário, mas o fundo não chegou nem a ser votado. Até o momento nada, mas a ideia é que seja na parte infraconstitucional e que seja definido no orçamento, que a Comissão de Orçamento teria poderes para falar assim, vamos usar
tanto para a eleição do ano que vem. Então isso deve ficar fora da Constituição e sim na legislação normal. E aí a PEC que eles estão analisando, depois disso, foi feita uma votação de prioridade, né? Um destaque que foi apresentado pelo PPS para priorizar, da preferência hoje na votação, do item que trata sobre as coligações partidárias, o fim das coligações partidárias. Essa é a PEC que a gente diz, a PEC da Sheridan. Aquela outra que foi votada ontem era que o relator era Vicente Cândido. Então, a que está agora para ser votada trata do fim das coligações partidárias, trata também em relação a uma cláusula de desempenho dos partidos políticos e tem também ainda uma discussão sobre uma janela, né, para mudança de partido. Mas o mais importante dessa PEC são esses dois pontos que você abordou, que é a cláusula de desempenho, ou seja, direito a tempo de televisão e rádio para as propagandas políticas e também do fundo partidário. Isso é o mais importante. Mas nesse momento o Senado também está cuidando disso, Rosiane, com a PEC do senador Ronaldo Caiado. Então, as duas coisas estão tramitando paralelamente ou simultaneamente aqui na Câmara e no Senado. Hoje, lá no Senado Federal, foi decidido que o relator lá da PEC está sendo, inclusive, porque ele vai apresentar o relatório ainda hoje, é o senador Armando Monteiro, e ali tem duas propostas, uma do senador Ronaldo Caiado e a outra do senador Romero Jucá. Uma a gente falou aqui ontem, que acaba com a propaganda eleitoral gratuita de uma forma geral, né? Deixa somente nas TVs públicas e ali aquele valor que no momento se abre mão em relação à questão fiscal, passaria a compor esse fundo, e a outra que tem gerado mais polêmica ainda diz respeito a destinar 50% das emendas de bancada para esse fundo. Amanhã a gente traz. Mas é muito polêmico, detalhes, né, Rosiane? É muito polêmico e amanhã a gente vai contar se aqui a votação foi e se lá no Senado também. A gente continua aqui no plenário. Né? Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite.